Terapeuta, hoje eu tô aqui para te dizer que se você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz e sabendo isso que você sabe, você vai estar fadado ao fracasso, à pobreza, à estagnação nesse mercado de terapia. Nossa, Paula, mas que tristeza, é isso mesmo que eu vou falar. Então, fica comigo até o final, que eu quero te falar que as habilidades que você tem hoje não são as habilidades que vão te fazer chegar no futuro que você quer, no resultado que você quer. E eu vou te mostrar aqui nesse conteúdo quais são as habilidades que você precisa focar e desenvolver e como que você vai fazer isso. Eu sou a Paula Rodrigues, cofundadora e mentora de terapeutas aqui do Heroes Instituto, que é o único centro de treinamento e performance completo e integrado, onde nós formamos e capacitamos profissionais da área, cuidamos da saúde mental e emocional dele, atitude, coragem, confiança, deixamos eles com uma mente mais forte e também desenvolvemos nestes profissionais uma mentalidade empreendedora e de negócios, passando estratégias para captação de clientes, para escala, seja você um terapeuta iniciante, seja você um terapeuta de um nível mais avançado, tem para todos os gostos. Então bora lá que toda semana tem conteúdo novo neste canal. Você está no perfil do Heroes Instituto. Então aproveita, já dá o seu like, já comenta, já se inscreve, deixa suas perguntas aqui, que em algum momento a gente vai responder. Me ajuda a te ajudar, porque eu preciso saber o que você quer e precisa, para eu saber o que eu e Andréia Bastos, minha sócia, precisamos te entregar, para te dar aqui uma mentoria dentro da sua necessidade, com a experiência já de mais de 20 anos que nós temos e mais de meia década aí mentorando profissionais da área e fazendo com que eles vivam de terapia. Hoje eu vou falar pra você que tudo que você sabe sobre terapia, tudo que você faz hoje, de repente vai te deixar mais pobre nesse mercado ou não vai deixar você avançar neste mercado com sucesso. E aí eu falo, nossa, Paula, que tema triste, né? É isso que você veio falar pra mim hoje? É, por quê? Já quero aqui, sem mais delongas, te dizer. Existe uma frase que eu ouvi uma vez num podcast do Marcelo Germano, um cara que eu acompanho para fortalecer o meu pilar aí de negócio, né, de empresa, né, essa visão mais voltada ao empreendedorismo dentro da área da terapia. E ele falou assim uma frase que eu trouxe pra mim, porque de fato é algo que eu acredito também, né? Internalizei toda vez que eu gosto de uma frase, que uma frase me impacta, eu desenrolo aquilo e eu busco trazer um contexto e um conteúdo dentro desse nosso mercado, dentro da minha vida. E a frase é a seguinte, olha: as habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que vão te fazer chegar mais longe, que vão te fazer chegar onde você quer, que vão te fazer ir para este lugar no futuro que você está buscando, nos seus resultados, sejam eles pessoais, sejam eles profissionais. Só de ouvir essa frase já faz sentido para você, porque a gente vai desenrolar isso aqui e eu vou te dizer por que hoje as habilidades, o que você sabe, o que você faz, se você continuar só nessa, vai te deixar mais pobre na terapia como um profissional, vai te deixar sem viver de terapia, uma hora você vai acabar ou desistindo ou se mantendo no mesmo lugar. E quem é que quer se manter na estagnação, terapeuta? Se você é esse terapeuta, não, tá bom aqui. Eu quero isso aqui, eu vou continuar com a mesma quantidade de clientes, eu vou continuar com o mesmo faturamento, né, ajudando o mesmo tanto de pessoas, vivendo na mesma casa com a minha família, com as mesmas dificuldades que eu tenho, sem grandes esforços, né? Mas eu entendo que não é isso que você quer. Então eu quero te trazer aqui quais são estas habilidades que você precisa desenvolver. E juntando essa frase com uma pergunta que nos fizeram, recentemente a gente passou uma pesquisa, e um terapeuta nos fez, nesse formulário de pesquisa, uma pergunta. E eu falei, cara, tem tudo a ver com a resposta que eu daria, porque na prática foi exatamente isso que aconteceu. A pergunta dele foi o seguinte, a gente coloca sempre uma pergunta nas pesquisas. Se você pudesse ter uma hora comigo, tomar um café comigo ali, que eu pudesse te mentorar, que eu pudesse te ajudar em algo, qual pergunta você me faria? E a pergunta foi a seguinte: como foi ali o seu momento mais difícil e o que você fez para superar este momento? Qual foi o momento mais difícil e o que você fez para superar este momento? E isso cabe dentro desta resposta, de que as habilidades que eu tenho e que me trouxeram até aqui não são as que me levarão para o resultado que eu quero no futuro. Porque eu me lembro sim de alguns momentos muito difíceis na minha carreira, onde eu ainda estava ali começando os primeiros passos, os segundos, eu já tinha dado alguns passos logo no início da carreira e eu continuava numa escassez financeira, eu continuava com a dificuldade de ter clientes, eu tinha uma dificuldade ali, poxa, eu quero avançar nos meus atendimentos, nos casos que eu pego, né? Eu quero ter mais repertório técnico para poder lidar com algumas demandas que eu ainda não me sinto pronta, preparada para isso.
E isso tudo vai minando um pouco a nossa confiança, certo? Então, eu me lembro de momentos muito difíceis na minha carreira que me deram a vontade de desistir e fazer outra coisa. E essa mentalidade, né, esse pensar dessa forma, foi o que me fez não desistir e persistir e seguir. E aí eu tô falando do quê? Bom, não é segredo pra ninguém, eu sempre falo essa história por aqui, né, que houve um momento ali onde eu não tinha pouquíssima variedade de coisas pra comer dentro da minha casa, com a filhinha pequena, e aí teve um momento que nem gás eu tinha ali pra esquentar a comida, fui esquentar a sopa na cafeteira, né, quem conhece aí a história da sopa da cafeteira, né, e nesse momento muito difícil, que dá vontade de desistir, jogar tudo pro alto e ir fazer outra coisa, e procurar outra coisa, eu tava há 1 ano só na terapia, né, eu tava 1 ano só vivendo de terapia. E eu precisei tomar uma decisão, né, com muita força, com muita propriedade, com muito querer. E eu falei assim, eu não vou mais ficar assim. Eu não vou mais ficar neste lugar onde eu estou. Eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso juntar aqui os meus recursos para fazer algo diferente na minha vida, nos meus negócios, no meu resultado, nas minhas habilidades. E nessa hora, o que eu fiz respondendo à pergunta dessa pessoa que me fez? Nessa hora eu paro para pensar assim, olha, o que é que eu ainda não sei, mas que alguém sabe, que eu não estou fazendo, que eu preciso começar a fazer para mudar o meu jogo, para mudar o meu resultado? O que é isso? Porque, gente, quando a gente tem um problema, nesse mundo de infinitas possibilidades e recursos, alguém sabe. Alguém sabe o que é. E aí eu começo a olhar para quem? Para quem tem os mesmos resultados que eu quero. Eu começo a olhar para as pessoas que já chegaram lá e eu começo a estudar isso, eu começo a olhar o que elas fizeram, olhar a forma como elas pensaram, a forma como elas agiram, para que eu também possa trazer isso para minha vida, agir da mesma forma, desenvolver as mesmas habilidades e talvez aí conseguir ter mais chances de chegar neste resultado que eu vejo que elas têm e que eu ainda não tenho. Então, sempre, absolutamente sempre, alguém vai ter esta resposta. E quando eu começo a olhar para essas pessoas que já têm esse resultado, na busca por essa resposta, e com essa mentalidade diante de um desafio muito difícil que eu estou vivendo, que está realmente complicado, e às vezes são situações extremamente desafiadoras que surgem na nossa vida enquanto a gente está ali ainda lutando pelos primeiros clientes, ainda lutando para ir para o próximo passo, porque eu não estou falando só de iniciantes aqui. Eu estou falando de terapeutas que também já estão ali, chegaram num patamar e não conseguem romper este patamar. E aí a frustração vem da mesma forma. E a resposta é a mesma. A dificuldade. Aí junta problemas da sua vida pessoal, a sua estagnação ali do teto que você chegou, e você se confronta com tudo isso, e o momento é difícil, você precisa parar para pensar nisso. E aí eu olho, tá, quem superou, quem já venceu, quem já tem os resultados, quem já tem o modelo de negócio que eu quero ter, quem já vive de terapia como eu quero viver, no estilo que eu quero viver, porque existem várias formas de você poder viver de terapia, dos jeitos mais complexos, elaborados, num modelo de negócio extremamente estruturado, até aqueles mais simples, que é de repente ter uma agenda ali com a capacidade já preenchida que você determinou, que te permite, sei lá, ter um pouco mais de liberdade, mas ainda assim prosperidade, né? De todo, cada um vai escolher o seu jeito de viver de terapia. Então, neste momento difícil, a mentalidade que eu tive para superar isso foi exatamente essa. Alguém tem essa resposta, que eu ainda não estou enxergando. Por isso, tudo o que eu sei até aqui, tudo o que eu faço até aqui, todos os conhecimentos que eu adquiri até aqui, toda a forma que eu conduzi o meu negócio de terapia até aqui, não serão suficientes e eu preciso buscar mais a partir daí. Aí eu quero trazer para você quais são essas habilidades, porque eu já dei um spoiler lá atrás, porque é o que a gente defende, é o que a gente acredita e é o que a gente fez. Por mais que muitas vezes pareça repetitivo o que nós estamos falando aqui, é a verdade que a gente vive, é a filosofia que a gente toca a nossa vida e os nossos negócios. Então, se hoje você está nesse lugar e você não consegue romper a sua barreira financeira, a sua barreira de clientes, a sua barreira de coragem, de atitude, né, de poder pessoal ali, se você ainda não conseguiu vencer a barreira ali técnica de não conseguir dominar algumas coisas para lidar com algumas demandas em alguns casos, o que você precisa fazer é olhar para si e falar, tá, o que é que eu tô fazendo? Aí vamos lá, pilar do poder pessoal. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu sei até agora
que está me mantendo aqui neste lugar e que só com isso eu não consigo ir para frente. Ok, o que eu estou fazendo? Qual que é o meu nível de risco? Qual que é o meu nível de atitude? Qual que é o meu nível de confiança? Né? Eu estou indo lá, eu estou fazendo, eu estou acreditando, né? Qual que é o meu nível simbólico sobre a realidade do mundo em que eu estou inserido e que precisa ser modificado? E a partir daí, o que eu ainda não sei, o que eu ainda não fiz, o que eu ainda preciso desenvolver? Quais as competências dentro de uma competência de poder pessoal, de domínio pessoal, né? Quais virtudes eu ainda preciso desenvolver? E aí, de repente, você vai falar assim, ah, Paula, mas eu não sei essa resposta. Você sabe, porque o que você precisa fazer é o quê? Olhar para as pessoas que já têm resultado. Como essas pessoas pensam, como essas pessoas agem, qual é a atitude, o que essas pessoas têm? Elas têm confiança, elas têm segurança, elas têm autoestima, elas, sei lá, elas têm uma habilidade ali de domínio, elas têm uma inteligência emocional que você ainda não tem, elas têm disciplina, elas têm foco, elas têm... O que elas têm que você ainda não tem e precisa fazer uma listinha? Poxa, eu vejo que a pessoa X ela é consistente, eu vejo que a pessoa ela é corajosa, eu vejo que ela tem um domínio de fala, ela tem uma atitude na fala, eu vejo ali, ó, eu vou fazendo uma listinha dessas habilidades que são muito mais internas, né? Eu vejo que é uma pessoa que ela acredita com todas as forças dela e eu talvez ainda não acredite. E aí eu preciso começar a buscar desenvolver essa habilidade. Aí sim eu vou buscar os recursos necessários para chegar lá. Se eu vejo que o meu modelo é disciplinado, consistente, e eu não tenho disciplina, um dia eu faço uma coisa, outro dia eu paro, eu começo, nunca termino, eu não tenho constância, eu preciso desenvolver isso para chegar lá. E aí, como é que eu vou desenvolver isso? Poxa, será que eu vou precisar, então, entender dentro de um processo de autoconhecimento que me coloca nesse lugar? Será que eu preciso de um profissional de terapia para vencer ali, de repente, esses vilões? Qual é a crença que me prende aqui? Qual é a crença que me mantém? Será que é uma crença de que disciplina é chato, que rotina é chato, que eu não termino nada do que eu começo e aí eu mantenho esse padrão de comportamento? Onde eu preciso romper? O que eu preciso fazer para acreditar mais em mim, aumentar minha confiança? Quais são os traumas do meu passado? Quais são os padrões que eu carrego? Tudo isso dentro de uma terapêutica mesmo, né? Dentro de um processo de olhar para si. E muitas vezes, procurar um profissional que me ajude. Então eu começo a olhar para isso. Aí você está olhando dentro das suas habilidades e dos seus domínios pessoais. Aí é você com você mesmo. E se isso não mudar, você vai continuar mais pobre, vai continuar estagnado, você não vai vencer no mercado de terapia, você não vai crescer. Que foi como eu comecei esse assunto aqui hoje. Ah, ok. Aí eu começo a falar, tá, e o que mais eu não sei? O que mais eu preciso saber? Aí eu vou olhar para essas pessoas, para esse terapeuta de resultado que eu vejo lá, para esse mentor, e eu falo, caramba, caraca, como tecnicamente ele é bom? Que domínio técnico ele tem? Que conhecimentos ele adquiriu dentro de uma abordagem técnica desta função que eu ainda não tenho e eu posso buscar? Talvez é um cara que é extremamente habilidoso em lidar com casos de depressão, de ansiedade, e eu ainda não sou. O que eu preciso aprender? Quais cursos, quais ferramentas, onde eu preciso afiar meu machado, que nova abordagem eu ainda não tenho e me torna incompetente nisso? Porque eu preciso entender que eu não sou competente em tudo. Eu olho para esse modelo e eu falo, como eu desenvolvo? Será que ele ficou só na teoria? Ou ele é uma pessoa que entra lá e vai em prática e aplica e atende, mesmo quando ele não domina perfeitamente a excelência técnica daquela abordagem, ele vai consumindo isso e aplicando na prática. Então, qual é o conhecimento técnico? Será que minha deficiência é técnica? E eu preciso olhar para isso? Aí eu vou lá. Olho para esse modelo, olho para o currículo dele, vejo como ele desenvolve a habilidade, como na prática ele desenvolve essa habilidade técnica para gerar mais resultados nos clientes dele. Eu começo a observar ele como um estudo de caso de como conduzir um processo com um cliente, né? Se eu tiver acesso a isso, eu me aproximo a isso. É o que a gente faz no nosso quadro do Arsenal de Combate. A gente mostra na prática, para que vocês observem na prática como nós desenvolvemos a habilidade técnica dentro da excelência do atendimento. Ali vocês enxergam nós atendendo diversos casos e diversas demandas terapêuticas, ou não, porque às vezes é de desenvolvimento pessoal, é de resolver um desafio, é uma questão pontual, tá? Então se aproximem para você, ó, fazer o raio-x deste seu modelo.
de excelência onde você quer chegar. E aí a gente parte para um outro ponto, que é olhar e falar assim, quais são as habilidades de negócio? Eu começo a olhar para as habilidades de negócio, eu começo a olhar para as habilidades business, eu começo a olhar para as habilidades de venda, de divulgação, de marketing, de posicionamento, de conversão, de prospecção de clientes. Então eu olho para esses meus modelos e eu falo assim, o que eles sabem que eu ainda não sei? Quais habilidades eles têm que eu ainda não desenvolvi? E eu preciso começar a desenvolver a partir de agora. E aí você olha, o que é? Essa pessoa, ela fez um curso de vendas, essa pessoa, ela fez um curso de marketing, essa pessoa, ela tem mentores. Essa pessoa, qual foi a trajetória, quais são os conhecimentos acumulados e as habilidades desenvolvidas nessa esfera? E você precisa, de novo, se autoavaliar nesse sentido. Entender quais são as habilidades que eu preciso desenvolver na esfera dos negócios. Para que eu seja, então, este tão falado e defendido e propagado e evangelizado terapeuta completo que nós defendemos aqui no Heroes. Porque é a trajetória que a gente viveu aqui, é aquilo que a gente acredita. Quando eu olho para o meu negócio hoje, nos momentos mais difíceis, mais desafiadores, no momento que sim, eu quero desistir de tudo isso. Tá dando muito trabalho, eu não tô conseguindo romper a barreira e da raiva e da frustração e da decepção e não é fácil mesmo. Independente do patamar onde eu tô ainda hoje, se eu olhar para tudo isso e se eu viver uma situação difícil, eu vou responder da mesma forma. Peraí, o que eu ainda não sei, que alguém sabe e que eu preciso procurar e desenvolver. Do mesmo jeito que eu respondi essa pergunta lá no início da minha carreira, que é a pergunta desse seguidor que colocou lá. O que é que no momento mais difícil da sua vida você passou e como você superou? E aí eu trago aqui o lema que eu trouxe para minha vida, que é o desistir nunca mais será uma opção, e que eu e a Andréia batemos aqui também na mentalidade dos terapeutas. Desistir não pode ser uma opção, então eu não vou desistir. E para não desistir, esse acreditar que sim, há esperança e é possível porque alguém já conseguiu e alguém já sabe, e eu preciso só descobrir quais são as habilidades e as coisas que eu não sei, que eu preciso desenvolver para faturar mais, para ter mais clientes, para construir o meu negócio e por aí vai, tudo isso que a gente já falou aqui. Fez sentido? É sobre isso, é sobre mentalidade, é sobre o que eu preciso pensar, a forma que eu preciso agir e entender que se você continuar insistindo em tudo que você já sabe, em tudo que você já faz, você vai manter os seus mesmos resultados. E para isso, ainda que esteja difícil, você precisa acreditar, ter a esperança de que é possível. E você tem a esperança quando você olha para fora e enxerga os modelos e as pessoas e começa a descobrir as habilidades que você tem que desenvolver. A gente sempre vai defender isso aqui. Às vezes a gente quer até, dentro de algumas respostas, responder algo diferente. Mas acontece que não tem como ser diferente daquilo que a gente vive, acredita e funciona pra gente. Você precisa se tornar um terapeuta completo. Bom, se você gostou desse conteúdo, se isso fez sentido pra você, tá na hora de você colocar aqui no comentário qual foi o maior insight que você teve desse conteúdo aqui de hoje. E também a sua pergunta, lembra de deixar a pergunta, lembra de me falar assim, Paula, por favor, façam um vídeo sobre este conteúdo, tá? Façam que a gente vai fazer questão aí de te ajudar dentro da sua demanda, dentro da sua individualidade, com conteúdo personalizado. Então coloca aqui o que você quer que a gente grave de conteúdo e libere aqui nas próximas semanas. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça, curte, comenta, compartilha e volta na semana que vem que vai ter conteúdo fresquinho pra você.